Como todas as pessoas ao redor do globo, os moradores de Gaza desejam viver com segurança dentro de suas casas. No entanto, de tempos em tempos, eles sofrem bombardeios israelenses pesados, matando e ferindo milhares, demolindo suas casas, playgrounds, escolas, mesquitas e até canos de água e redes elétricas. Neste vídeo, você vai saber sobre a situação atual dos moradores de Gaza. Bem-vindo ao canal Saber. Aqui, você vai ficar sabendo de muitas coisas. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Na noite de quinta-feira, 13 de abril, o Gabinete de Segurança israelense lançou uma reunião para discutir o que fazer em resposta a uma barragem de foguetes lançados contra Israel do sul do Líbano. Durante a reunião, a mídia de massa hebraica vazou informações afirmando que o gabinete havia decidido atacar a sitiada faixa de Gaza em resposta aos foguetes lançados do Líbano. Antes do final da reunião do gabinete, o exército de ocupação israelense iniciou uma rodada de bombardeio pesado em todo o enclave costeiro, visando fábricas de armas do Hamas e bases militares. Este é o pretexto que a ocupação israelense sempre usou para justificar seus ataques a Gaza. O problema mais complicado é que depois de realizar muitos ataques aéreos em todos os cantos da faixa de Gaza, o gabinete de ocupação israelense disse que não interromperia sua ofensiva. Até então, nenhuma vítima humana havia sido relatada, mas essa notícia piorou a situação. Os moradores de Gaza, que já estavam traumatizados com o pesado bombardeio israelense, começaram a fazer as malas, prontos para deixar suas casas. Para onde? Eles não sabem. Neste momento, moradores de Gaza assustados vivem em estado de medo por causa de suas experiências traumáticas anteriores de ofensivas israelenses que causaram a morte e feriram milhares, se deixaram centenas de milhares desabrigados. Enquanto o bombardeio continua, renovado a cada 20 a 30 minutos, ao mesmo tempo, o exército de ocupação israelense começou a reforçar seus preparativos militares perto de Gaza. Os moradores de Gaza tiveram certeza de que estavam caminhando para dias sombrios em que cada família deveria estar pronta para oferecer um mártir ou um ferido. Por causa de suas preocupações e medos, os idosos em Gaza não conseguem dormir, nem as crianças, por causa do trauma causado pelo contínuo bombardeio israelense. Antes da oração do Fajr, as crianças são acordadas para o Soor. Você não os encontrará agora em suas camas, mas ao redor de suas mães, assustados e chorando. Eles se recusam a comer uma pequena migalha de comida ou beber um gole de água. No entanto, eles precisam ser persuadidos a comer algo, pois ficarão em jejum por cerca de 14 horas. Você pode tentar forçá-los a comer 3 tâmaras cada um, mas quando eles querem marcar seu jejum com a oração do Fajr, eles ouvem o som de uma grande explosão. Eles descobrem que este foi um ataque aéreo israelense que danificou todas as janelas e portas de sua casa quando o ataque aéreo israelense atingiu uma área vazia, adjacente a ela. Então, como eles passaram a noite acordados, você espera que eles possam ir para a cama o mais cedo possível após a realização da oração do Fajr. No entanto, eles acham impossível devido ao bombardeio israelense que começou no meio da noite e continua. Para mim, o mais problemático de tudo é que não sei quando ou como isso vai acabar. Como minha esposa e filhos, tenho medo, mas devo fingir que sou forte para manter a vida, desejando que o bombardeio israelense na faixa de Gaza pare. O porta-voz militar israelense Daniel Hagari confirmou que a Força Aérea de Israel atingiu mais de 10 alvos em Gaza, usando cerca de 50 toneladas de munições. Isso veio em resposta a novos ataques de foguetes no sul.
Ao mesmo tempo, as forças de defesa de Israel estão reforçando o Comando Sul e Norte com recursos adicionais de infantaria e artilharia, escreveu Hagari no Twitter. Ele disse que a decisão de aumentar as forças foi tomada após uma avaliação recente, para fortalecer as defesas para possíveis cenários. Daniel Hagari diz ainda: "Meus filhos não sabem disso. Fiz o possível para convencê-los a ir para a cama quando a ofensiva terminou, e tenho certeza que eles vão me culpar quando acordarem depois de dormir o suficiente ou depois de ouvir os sons das explosões. No entanto, não posso ir para a cama porque sei que aumentar as forças terrestres significa uma verdadeira preparação para uma grande ofensiva contra Gaza." Haverá verdadeira paz algum dia em Gaza? O que você acha? Diga nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.